Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da BucoCast. Estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Nós vamos falar de um curso que será lançado no mês de agosto. Na verdade, o curso vai acontecer no mês de agosto. Esse curso é organizado pelo Ethic Training e patrocinado pela Traumec. Estou falando do Fellowship em Cirurgia Ortognática com o professor Dr. Eduardo Ushuli, juntamente com o professor Marcelo Monazzi, que vai estar realizando esse curso em Araraquara. Estou recebendo o professor Eduardo Ushuli. Um prazer imenso, meu amigo, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Ismael. Muito obrigado por mais essa oportunidade aqui contigo. Vamos fazer um bate-papo aqui. Vamos lá. Falar desse curso que vai acontecer no mês de agosto, de 3 a 7 de agosto de 2026, lá em Araraquara. Professor, antes de a gente falar um pouquinho desse curso em cirurgia ortognática, queria só fazer uma breve apresentação sua aqui, obviamente da sua experiência em cirurgia ortognática e um pouquinho da sua formação. Eu acredito que quase a maioria dos nossos colegas que nos acompanha conhece o professor Eduardo Ushuli, mas para a gente fazer uma introdução desse episódio aqui. Bem, Ismael, eu sou graduado em odontologia, né? Tive minha oportunidade de fazer minha residência em Araraquara, depois eu fiz meu mestrado, meu doutorado em Araçatuba. Tive a oportunidade de ir para a Alemanha, para a Suíça, onde eu fiz pós-doutorado e fellowship. E eu estou há 32 anos já procurando ensinar cirurgia bucomaxilofacial aí, tanto na nossa residência, né, para os nossos residentes que fazem o programa lá conosco, quanto pelos cursos, pelos eventos, pelos encontros científicos que nós temos aí pelo país. Hoje a gente tem dentro da grade da ETIC, né, alguns cursos que você ministra, né, no país, e esse é um dos cursos, né, que o ETIC está organizando, que vai acontecer em Araraquara, você juntamente com o Marcelo Monazzi. Eu queria que você falasse um pouquinho da formação do aluno em cirurgia ortognática, né? A cirurgia ortognática, ela já vem passando por algumas mudanças, né, algumas evoluções, que é normal, né, da especialidade. E eu queria que você falasse hoje qual que é a maior dificuldade de realizar cirurgia ortognática dentro da bucomaxilofacial, já que nós temos uma grande maioria que não faz cirurgia ortognática. E eu queria que você falasse, do seu ponto de vista, qual que é a maior dificuldade de realizar essa cirurgia, professor. Ó, Ismael, o que eu vejo hoje, né, eu passei por uma grande evolução da cirurgia ortognática nesses 32 anos, e realmente ela evoluiu muito, muitas coisas evoluíram. A gente pode citar um exemplo simples, o próprio planejamento, né? O planejamento era feito totalmente vamos falar assim, do modo analógico, hoje ele é todo virtual, todo informatizado, todo muito intuitivo, muito fácil de você, não fácil de planejar, fácil de você ver o que você vai fazer na cirurgia. O que eu acho que não que é mais difícil, mas o que eu acho na cirurgia ortognática é que, com a evolução que ela teve, cada grupo de formadores de opinião tem as suas características de como realizar a cirurgia, e vamos falar assim, tem seus tips, tem seus tricks, né? Tem suas adaptações para fazer não só a cirurgia, mas o planejamento, as próprias osteotomias. E o que eu acho que muitas vezes o cirurgião mais novo, ele fica perdido, né? Porque ele vai lá e vê, de repente, uma aula minha que eu falo uma determinada coisa, mas que ele não viu aquilo na residência. E ele fala, pô, mas isso parece que funciona, mas como é que eu faço isso? Ou ele vai num curso, por exemplo, do Pita e vê uma técnica que ele faz, pô, essa técnica é legal, mas como é que faz isso? Né? Ou vai num curso do cirurgião, por exemplo, do Laureano, lá em Pernambuco, ele faz diferente isso daqui. Mas ele não tem a oportunidade de ter esse treinamento, né? Porque, lógico, ele tem o treinamento num serviço que segue uma filosofia. Todas são corretas, mas cada um tem as suas adaptações. Então, eu acho que o que é o mais difícil pro cirurgião mais novo, aquele cirurgião, não vamos falar recém-formado, cirurgião que está iniciando na carreira, é justamente ele ver e pegar o que vai funcionar para ele. E para isso ele tem que ter oportunidade de ter treinamento e oportunidade de ver essas coisas, né?
porque ele acaba não vendo, e aí muitas vezes ele vai tentar reproduzir aquilo que ele viu, por exemplo, numa aula minha, num curso meu, e se frustra porque ele não consegue. Hoje, dentro da residência, o aluno normalmente ele acaba aprendendo mais o que os professores executam mais, né? Tem escolas residência que os chefes são mais voltados para ATM, outros são mais para cirurgia ortognática. Às vezes esse aluno se formou numa residência que os seus coordenadores, né, é focado em ATM, provavelmente ele vai ver menos cirurgia ortognática, né? Acontece isso. Sim, e mesmo dentro da cirurgia ortognática, né? Você tem, por exemplo, isso que você falou é correto, né? Você tem aquele grupo que ele fez a residência que é mais focado, por exemplo, em ATM. Então, lógico que ele vai ter muito mais oportunidade de acompanhar cirurgias de ATM. Não é que ele não vai aprender ortognática, ele vai ver mais ATM. E às vezes ele sente falta disso, né? Agora, um exemplo, dentro da ortognática mesmo, você tem grupos que gostam de fazer a fixação das osteotomias de uma determinada forma. E você tem outro grupo que gosta de fazer de outra determinada forma. As duas são corretas, as 3 são corretas, 4, as 5. Mas o residente que fez, por exemplo, comigo, de repente ele vê só um tipo, né? E ele acaba, eu acho que muitas vezes essa falta de experiência, né, de ver outras filosofias, acaba muitas vezes, quando ele vai ver um curso de outro grupo, ele fica encantado, mas ele não consegue reproduzir, né, porque ele não teve aquela experiência. E hoje, né, com a facilidade dos cursos, com a facilidade de divulgar conhecimento, fica muito mais fácil de você passar essa experiência para esses alunos. Eu sou da época que para você aprender alguma coisa, tinha que pegar um avião e ir para a Europa, para os Estados Unidos, né? Não tinha muita coisa para você ver, era muito difícil as coisas. Depois, ainda bem que veio evoluindo, né? Quando você fala de técnica cirúrgica, professor, hoje quais são as técnicas mais usadas? A linhagem de técnica X, de cirurgião tal, que é mais utilizada aqui no Brasil, tem a técnica de cirurgião X, que é um outro grupo que estuda essa técnica. A gente você consegue mencionar hoje quais são as técnicas da cirurgia ortognática que são mais utilizadas? Nos últimos anos, né, uma filosofia que surgiu, que está sendo muito divulgada, né, que teve uma grande divulgação e tem um grande apelo, sem dúvida nenhuma, pela evolução e pelo conforto que traz, principalmente para o paciente, foi a técnica minimamente invasiva, que, sem dúvida nenhuma, é uma excelente técnica quando bem executada e bem indicada, não tenha dúvida disso, né? O que acontece é que, muitas vezes, o cirurgião mais novo acredita que a outra técnica não precisa mais fazer, né? E não é bem assim, né? Existem situações que muitas vezes tem que misturar as duas, né? Principalmente para quem não tem muita experiência ainda, né? Fazer uma técnica híbrida. Porque não tem como, mais ou menos que nem a cirurgia de ATM, você não vai conseguir fazer a cirurgia de ATM igual eu faço, por exemplo, na primeira que você for fazer. Então você tem que ir aprendendo, você tem que ir adaptando a sua situação, a sua habilidade que você consegue fazer, né? E além do instrumental, material, etc. Então eu acho que a minimamente invasiva, ela veio, eu acho muito interessante, ela veio para estimular nós cirurgiões a procurarmos conhecimento, a procurarmos a melhoria nas nossas técnicas, nas nossas habilidades. Assim como aconteceu quando a gente fixava a cirurgia ortognática com fio de aço e deixava o paciente de boca com fixação maxilomandibular. Isso vem evoluindo, né? Como vão evoluindo as coisas? Eu acredito que daqui a pouco, eu tive a oportunidade de ver cirurgia ortognática robótica já, né? Ainda não é uma realidade ainda no mundo inteiro, em poucos lugares só que tem, mas um dia vai chegar, né? E nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso. Não vai ter jeito de você não aprender. E como você aprende isso? Através de educação continuada, né? Os alunos que irão participar
do Fellow em Cirurgia Ortognática, com você e com o Dr. Marcelo Monazzi, vão ter oportunidade de conhecer a técnica minimamente invasiva nesse curso também, professor? Então, Ismael, o que eu e o Marcelo estamos propondo é justamente isso, é passar um pouco da nossa experiência nesses 30 anos aí de cirurgia, né? Passar um pouco a nossa experiência com as técnicas, com as adaptações que nós fizemos, inclusive levando a técnica minimamente invasiva, né? Dando com certeza a oportunidade deles tentarem treinar isso daí também durante o Fellow, tá? Então vai ser abordado sim, com certeza, porque eu acredito que hoje não tem como você falar de cirurgia ortognática sem falar alguma coisa de minimamente invasiva, não tem como. É a mesma coisa de você falar de cirurgia de ATM e não falar de artroscopia, não existe, né? Você faz a cirurgia aberta de ATM, faz a artroscopia, você faz a cirurgia ortognática, mas você tem que saber que dá para fazer com minimamente invasiva. A maioria das situações vai depender do seu treinamento. Hoje, professor, a gente percebe que os cursos que nós realizamos no ETIC, quando nós fazemos treinamento em hands-on, quando nós fazemos curso em Cadaver Lab, e agora quando tem a experiência do aluno fazer, passar, né, aquilo que ele aprendeu em ambiente cirúrgico com o paciente, a gente percebe que vai avançando, né, e vai abrindo o conhecimento do aluno até chegar na realidade, né, o treinamento, a parte do cadáver e o paciente. Eu queria que você falasse qual que é a diferença desse curso de cirurgia ortognática. São poucos cursos que tem no Brasil onde o aluno consegue executar a cirurgia no paciente, né? Eu queria que você falasse desse diferencial da cirurgia ortognática, que é a realidade que ele vai enfrentar no dia a dia, né? Isso, Ismael, você tocou num ponto aí que é essencial, né? Eu acredito que a grande diferença vai ser o aluno poder executar a cirurgia no paciente. É lógico, ele não vai lá só executar a cirurgia. Ele vai lá durante essa semana, ele vai ter algumas informações, né, algumas aulas sobre o que nós achamos que deve ser feito na cirurgia ortognática, passando um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente utiliza no dia a dia, tá? Entre aspas, a nossa filosofia hoje com relação à cirurgia ortognática. Ele vai ter oportunidade de ver os pacientes que vão ser operados, né? Ele vai ter oportunidade de planejar essas cirurgias. Ele vai ter oportunidade de treinar isso em hands-on, essas osteotomias, até para ele pegar mais segurança na hora de operar o paciente. E ele vai ter oportunidade de operar o paciente, né? Você pegou no ponto-chave aí, que vai ser justamente ele poder operar o paciente que ele acompanhou, né? Lógico que ele não acompanhou o tratamento ortodôntico inteiro, mas ele acompanhou o exame clínico, acompanhou o planejamento, acompanhou a análise facial e vai fazer a cirurgia. Que é as etapas que ele vai enfrentar no dia a dia. Dia a dia. Infelizmente não dá para pegar desde o começo, porque o tratamento ortodôntico é um ano e meio, né? Ele vai pegar o paciente já no tratamento finalizado, pronto para a cirurgia. Mas tudo que ele precisa, que ele vai precisar para realizar os casos dele, ele vai ter lá o exame clínico, análise facial, planejamento e execução das cirurgias. Dentro desse fellow, ele vai ter a oportunidade de conhecer um pouco com relação ao preparo da cirurgia ortognática. Tem dentro do conteúdo programático algo que ele consiga também entender na questão. Hoje a gente tem os alinhadores, tem o aparelho convencional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Ismael, justamente esse fellow é uma semana, né? São 5 dias, justamente por esse motivo, porque nós vamos ter, né, durante essa semana, nós vamos ter a oportunidade de termos ortodontistas conversando conosco sobre o preparo desses pacientes, como preparar, o que é importante para o cirurgião saber para conversar com o ortodontista, quais seriam as estratégias para melhorar, né, o alinhamento e o nivelamento desses dentes.
com ortodontistas experientes, com certeza, que trabalham com pacientes cirúrgicos. Nós vamos ter oportunidade também, não só disso, mas também de ter anestesistas conversando conosco sobre o que o cirurgião deve saber sobre anestesia para a cirurgia ortognática, o que é importante ele observar durante o procedimento, o que o anestesista está fazendo naquele procedimento para que a cirurgia corra de uma forma segura para o paciente e para o cirurgião. Professor, hoje nós sabemos que alguns cursos de cirurgia ortognática acontece e muitas das vezes em grupos onde o aluno, às vezes, ele assiste ou ele auxilia, né? Em alguns casos ele participa, e esse curso são 4 alunos. Foi algo pensado para entregar um curso mais exclusivo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, Ismael. Eu e o Marcelo pensamos justamente nisso. O que nós pretendemos? Nós pretendemos realmente fazer um curso muito VIP, como podemos falar, né? Nós queremos justamente 4 alunos, para onde a gente possa ter não só o esquema de uma aula tradicional, mas a gente poder discutir, poder conversar. Vai ser uma semana que nós vamos viver intensamente a cirurgia ortognática. E voltado para quê? Pro treinamento e pro tratamento de quem? Daqueles 4 pacientes que foram selecionados para o curso. Então, quer dizer, são 4 alunos, são 4 pacientes, um para cada aluno. Então, cada aluno vai ter oportunidade de planejar, de examinar, planejar e de executar a cirurgia no seu paciente. Junto conosco, mas ele vai poder executar. Né? Eu não vou fazer a cirurgia e ele vai ficar olhando. Né? Ele vai executar a cirurgia conosco, nós junto com ele, ele vai executar a cirurgia e ver as dificuldades. Né? Nós vamos estar lá para apoiá-lo. Tá? Que esse é um diferencial, que muitas das vezes o aluno vai em alguns cursos, ele só assiste, lá ele vai executar. Sim, ele vai executar. Por isso um número restrito. Porque, primeiro, arrumar o número de pacientes suficiente para os alunos. Segundo, se você pegar 10 alunos, não tem como 10 alunos estarem numa cirurgia. Então, com certeza, os 4 alunos, cada um vai ter o seu paciente e cada um vai ter a oportunidade de operar junto conosco e junto com os colegas. Professor, uma vez que o aluno ficou uma semana, a cirurgia ortognática a gente sabe que demanda, obviamente, uma curva acentuada. Esse aluno ele vai embora e, obviamente, ele vai começar a executar o que ele aprendeu. O curso propõe dar um suporte para esse aluno após o curso ser finalizado? Boa pergunta. Sem dúvida, né, Ismael? Ele vai sair do curso e justamente o que nós queremos que ele saia desse fellow e que ele realize as cirurgias dele. E sem dúvida nenhuma, algumas dúvidas poderão surgir e nós estaremos totalmente abertos, e é uma das propostas também, entre aspas, uma consultoria pós-fellow, vamos falar assim. Então ele tem uma dúvida num planejamento, ele quer discutir alguma coisa específica do caso que ele está preparando lá para operar, ele vai ter total liberdade de todos os contatos nossos, né, para discutir, inclusive até com os ortodontistas que ministrarão o curso. Então nós somos um grupo bem aberto e com certeza o objetivo não é só ele ir lá ficar uma semana e tchau, agora você se vira, nada disso. Nós podemos ajudar, porque o objetivo nosso realmente é melhorar, né, cada vez mais o tratamento para os pacientes, não que seja ruim. É excelente, mas se a gente pode melhorar, vamos melhorar. Esse aluno, professor, que vai participar do curso, qual que é a formação que ele precisa? Quem pode participar? Quem pode se inscrever, se candidatar para esse fellow em cirurgia ortognática? Então, esse curso ele é destinado já para especialistas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, no mínimo, ele tem que ter terminado o seu curso de formação. Porque senão também ele não vai aproveitar o curso, né? Ele não vai ter, vamos falar assim, um 100% de aproveitamento. E eu acredito que o público, o principal público-alvo são os cirurgiões mais novos, né? Aquele cirurgião ali de 5, 8 anos de formação, de 1 a
há 5, 6 anos de formado, né? Seria interessante, né, aquele que já tem alguma experiência está começando já a fazer cirurgia ortognática ou tem interesse em começar a aumentar os casos de cirurgia ortognática na sua clínica diária. Uma das coisas que eu acho que em alguns cursos que eu já participei, os alunos eles fazem a cirurgia ortognática, já executa, mas falta ainda a confiança, né? Tem aquele medo de executar, de fazer a sua própria cirurgia, e essa semana vai dar a possibilidade de ele, obviamente, não só fazer o curso, mas também saber da experiência de vocês, poder discutir, poder falar da cirurgia ortognática, que eu acho que isso é muito importante também, né, professor? Sim, Ismael, eu costumo brincar com o Marcelo, né, que eu acho que o mais interessante desse fellow é nós podermos, entre aspas, desmistificarmos algumas coisas, né, porque muitas vezes o cirurgião mais jovem, o medo dele é porque ele acha que existe algum mistério naquela osteotomia, naquela fixação, naquele procedimento que ele vai fazer, né? Porque como aquele que nós já falamos, né? Como ele vem de uma formação, né, onde se executa mais determinada coisa, de repente para ele aquilo que ele vai fazer na cirurgia ortognática, por exemplo, de repente a minimamente invasiva para ele é um mistério. E na verdade não é. Né? O que a gente quer é justamente desmistificar e passar segurança para ele. Que se ele tiver um treinamento, se ele tiver um estudo, ele vai conseguir fazer. O curso foi realizado em Araraquara, que por sinal é um berço de grandes nomes da bucomaxilo. Eu queria que você falasse desse curso acontecer lá. Vocês são de Araraquara, você e o Marcelo é de lá. Sim, nós estamos lá em Araraquara, nós atuamos nos hospitais lá, nós damos aula na Unesp, na Faculdade de Odontologia, e nós também atuamos lá no CDFACE, que é o Centro de Deformidades, onde nós temos um número razoável de pacientes em preparo para a cirurgia ortognática. Então, o intuito de fazer em Araraquara é justamente porque, entre aspas, é a nossa casa, né? Então nós temos bons contatos em hospitais, bons contatos com ortodontistas, nós já somos referências para tratamento das deformidades, então fica muito mais fácil de nós realizarmos esse fellow lá do que tentar fazer em outro local. E além de tudo, Araraquara é uma cidade agradável, é a morada do sol também, né? É uma cidade que tem, lógico que não é uma cidade totalmente turística, mas tem bastante coisinhas para se fazer lá. Professor, eu queria que você falasse o que o aluno vai levar, né, de experiência durante essa semana intensiva em cirurgia ortognática com vocês lá. Bem, Ismael, eu acho que o mais importante aí é que ele vai poder vivenciar durante uma semana intensivamente a cirurgia ortognática e desfrutando, entre aspas, né, da nossa experiência desses praticamente 30 anos em cirurgia, minha e do Marcelo. Ele vai poder estar ali vivenciando as formas de tratamento desses pacientes que foram selecionados e também vai conhecer as outras formas de tratamento para as outras deformidades, porque não vai ser abordado só as deformidades dos 4 pacientes, né? Esses 4 pacientes são os que vão ser operados. A outra coisa que eu acho importante é que ele vai poder pegar o que vai ser importante para a vida dele, cirúrgica. O que o Eduardo, o que o Marcelo passaram para ele que é interessante? Tudo que eles passaram é interessante? Não, isso eu já faço, mas isso daqui eu não faço. E eu gostei, eu vou começar a fazer. Né? Talvez aquele outro que o Eduardo falou não sirva para mim, mas a outra que ele falou, ou que o Marcelo falou, sirva. Então ele vai poder filtrar, né, essa experiência nossa e levar o que ele acha de melhor para ele. E é interessante que, quando eu participo desses cursos, a gente vê que os alunos eles querem saber também muito o que não deu certo, né? Ou seja, eles não querem errar, né? Essa eu acho que é uma das grandes vantagens, é o medo, porque a cirurgia ninguém quer fazer 2 vezes, né?
Então, além de você mostrar não só o que dá certo, mas o que já não deu certo na mão de vocês. Isso, né? Com certeza. Nós também vamos falar de complicações e de como evitar essas complicações e por que nós tivemos essas complicações. Por que aconteceu aquilo no meu paciente? Aconteceu porque eu negligenciei ou abusei disso daqui. Isso com certeza, tá? E a outra, né, que eu acho interessante é que esses alunos, eles vão ter os nossos contatos e nós poderemos ajudá-los num futuro, lá com os casos que chegarem para eles. Tô com dúvida nisso. Professor, o senhor acha que aquilo que o senhor falou serve para esse paciente? Ou o senhor acha que eu devo mudar? Marcelo, eu estou pensando em fazer minimamente invasiva, usar esse tipo de fixação aqui. Você acha que vale a pena? Você acha que eu tenho que mudar? Por exemplo, né? Discutir planejamento, né? Será que esse planejamento está adequado para esse paciente? Com certeza as portas continuarão abertas, né, para ajudar esses cirurgiões e principalmente os pacientes. Professor, essa câmera aqui é a sua câmera. Eu queria que você fizesse o convite aos alunos que estão interessados nesse curso, que vai acontecer de 3 a 7 de agosto esse ano, e você fizesse o seu convite aí para os nossos colegas. Olá, pessoal. Eu, juntamente com o Marcelo, estamos propondo, né, de 3 a 7 de agosto de 2026, um Fellow em Cirurgia Ortognática, onde o nosso objetivo será que os 4 alunos participantes tenham uma semana intensa de técnicas voltadas para o tratamento de pacientes com deformidades dentofaciais, onde serão abordados todos os princípios de cirurgia ortognática, será abordado o planejamento virtual, será abordado a fixação dessas osteotomias e o aluno terá a oportunidade de realizar as cirurgias em pacientes, né? Um paciente para cada aluno, aonde ele terá a oportunidade de fazer o exame clínico, ver todo o planejamento desse paciente virtual, toda a análise facial desse paciente e realizar as osteotomias em ambiente hospitalar sob anestesia geral. Então, tá aqui o convite para vocês. Quem quiser viver essa experiência, é um curso voltado para cirurgiões jovens ou para qualquer cirurgião que queira aperfeiçoar as suas técnicas, a sua vivência em cirurgia ortognática. Aguardamos todos vocês na Morada do Sol, Araraquara. Professor Dr. Eduardo Schulli, um prazer imenso recebê-lo mais uma vez aqui no canal da Bucocast, sempre uma honra. Esse é um curso exclusivo, organizado pelo Ethic Training e patrocínio da Traumec, juntamente o professor Eduardo Schulli e Marcelo Monazzi. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Ismael.